vocês. J'arrive directement de Paris. Acabou de chegar agora de Paris. J'ai des têtes que je connais. Tem algumas pessoas que ele está visualizando, já conhece. Je vous salue tous. Ele está dando então boa tarde a todos. Et je remercie Afonso de passer la parole. Está agradecendo que a gente passou a palavra para ele. Et je vais essayer de vous expliquer Eu tentaria explicar a vocês la microkinésithérapie a microfisioterapia. sur laquelle nous travaillons depuis 78. Então, em que eles começaram a iniciar os seus trabalhos desde 1978. C'est une technique nouvelle Essa é uma técnica nova que nous avons eu la chance de faire grandir, que nós tivemos a sorte, né, de fazê-la crescer. d'abord la mettre en place. Primeiro eles desenvolveram essa técnica Et je vais vous expliquer un peu ce cheminement. e eu vou explicar a vocês como é que foi esse caminho. Cette microkinésithérapie Essa microfisioterapia, a des bases. ela tem algumas bases. Ces bases sont apparues Essas bases surgiram suite à une expérimentation. depois de uma experimentação, né, um teste. Au départ, No início, nous sommes partis de constatations, nós iniciamos por constatações, d'hypothèses de travail. de hipóteses de trabalho. Nous nous étions aperçus, Eles perceberam, après avoir fait un cursus d'ostéopathie, depois de ter terminado uma formação em osteopatia, je suis ostéopathe crânien, ele fez osteopatia j'ai craniana, passé mon DO. ele é DO, Et c'est après ce travail e depois desse trabalho, qu'on a complètement bifurqué que eles aí saíram em bifurcação, en s'apercevant qu'en travaillant sur le musculaire, e aí eles perceberam, trabalhando sobre os músculos, tout se modifiait. tudo aconteceu modificações. Je vais vous donner la première explication. E ele vai dar para vocês a primeira explicação. On s'était aperçu Eles perceberam qu'on avait un viscère, que eles encontraram uma víscera, que ce viscère est en rapport avec deux disques intervertébraux que essa víscera estava ligada a dois discos et intervertebrais, que cet ensemble se poursuivait e que este conjunto então tinha uma continuidade par un enfilement musculaire, através de fios musculares, une chaîne musculaire, de cadeias musculares, on va appeler l'ensemble une voie. que nós vamos chamá-la de via. Et on s'est aperçu qu'en corrigeant E eles perceberam que corrigindo, un long supinateur, por exemplo, um supinador un longo, deltoïde, um deltoide, un péristaphyllin, um assoalho da língua, ou da boca, un radial, ou então un radial, muscle radial, um músculo radial. qu'on allait libérer Eles então perceberam que non liberavam, seulement la structure, não liberavam somente a estrutura, o músculo, le poignet, le coude, l'épaule, então liberavam o punho, o cotovelo, o ombro, mais aussi le viscère, mas também liberava junto, ao mesmo tempo, qui a víscera, qui appartient à cet ensemble. que pertencia então a este conjunto. C'est alors que, fort de cette constatation, E justamente através dessa forte constatação, nous avons eu la chance de faire notre première expérimentation eles tiveram então a sorte de fazer a primeira experimentação dans un CHU, dentro de um centro hospitalar, à l'hôpital de Besançon, que é no hospital da cidade de Besançon, sous la responsabilité du professeur Carayon, sob a responsabilidade de um professor chamado Carayon, qui nous a confié ses échecs que ele então, esse médico, enviou para ele todos os casos que ele não conseguia resolver en colopathie fonctionnelle. em colopatias funcionais. Donc c'était tous des gens qui avaient des problèmes d'intestin, Portanto, foram pessoas que tinham problemas de qui intestino étaient ou constipés, e tinham constipações ou des diarrhées chroniques, ou de diarreias crônicas ou des douleurs permanentes. ou de dores permanentes no ventre. À partir de cette base, A partir desta base, on a mis en place un protocole. eles conseguiram desenvolver um protocolo Donc on a eu 60 patients, e eles pegaram então 60 pacientes, 30 placebos, 30 placebo, 30 traitements réels, 30 com tratamentos reais, naturellement en tirage au sort. quer dizer, naturalmente foram sorteados. Donc on avait un placebo en double aveugle, Então eles tiveram um placebo duplo cego, avec un médecin acupuncteur com um médico que fazia qui acupuntura, était présent en permanence, que estava trabalhando qui permanentemente, était en aveugle, que também não qui sabia. devait, elle, dire si on faisait un traitement réel ou un placebo. Portanto, depois foram dadas informações se estavam fazendo um tratamento real ou placebo. Donc nous avons élaboré cette expérimentation.
E aí, portanto, eles elaboraram essa Ça a experiência. duré environ 8 mois. Isso demorou 8 meses. Et en finale, E no final, dans le réel, o tratamento real on a fait 74% de Yes. résultats positifs. chegaram a 74% de resultados positivos Dans com a cette técnica colopathie chronique dentro desses casos de colopatias crônicas. et dans le placebo, E no placebo, on a fait 36% de résultats favorables. eles tiveram somente 36% de resultados favoráveis. De plus, un statisticien était chargé de dire quel était le pourcentage d'erreur du patient E depois existia um estatístico, um tratamento estatístico que dava então os erros e os desvios padrões dos et cette pacientes. statistique est tombée à moins de 2% de risque d'erreur. Isso aí eles chegaram a menos de 2% de risco de falhas. On avait battu par cette expérimentation manuelle E aí, através desse experimento manual, eles tinham vencido l'aspirine a aspirina, qui détenait le record avec moins de 5% de risque d'erreur. que tinha então em torno de 5% de risco de falha. On était donc en 82. E isso foi em 1982. À l'époque, quand Isel travaillait sur le micro-mouvement, Quer dizer, na época eles estavam desenvolvendo o trabalho de micromovimentos. et le professeur Carayan nous a demandé de donner un nom à ce qu'on faisait. E aí esse médico pediu para que Carranhon disse para eles, olha, vocês têm que nomear esse movimento que vocês On estão aurait pu estudando. appeler cette technique la technique Bellini, A gente podia ter chamado essa técnica ou de la technique técnica Grosjean, de Benini, ou técnica de ou Grosjean, la technique Grosjean-Bellini. ou a técnica Grosjean-Benini, C'est toujours très désagréable de que é mettre son nom muito desagradável você sur un produit. colocar o seu nome num produto. C'était pas du tout dans notre fonctionnement. E isso não colava no funcionamento que Donc eles c'est tinham. comme ça qu'est née la microkinésithérapie. E é, portanto, assim que nasceu a microfisioterapia, Micro petit, micro, pequeno, kinésie-mouvement kinese, movimento, et traitement par le mouvement. e tratamento pelo movimento. Et ce qui nous plaisait beaucoup, Aquilo que nos agradava muito c'est que le mot kinésie, é que a palavra kinese, en tant que kinésithérapeute, como kinese, cinesioterapeuta ou je trouvais que fisioterapeuta, ça collait totalement isso aí colava à ce totalmente qu'on voulait donc mettre en place. naquilo que a gente queria então desenvolver. Donc cette microkiné est née donc, à partir de cette expérimentation. E então vocês estão sabendo agora que a microfisioterapia nasceu a partir dessa Et pour experiência. ceux qui sont férus d'expérimentation, E aqueles que gostam então de fazer ciência, on peut dire que cette expérimentation était de grade A. podemos então, eles foram nomeados, graduaram em grau 1, grau A, Je vous desculpa. montrerai tout à l'heure par un défilé Eu vos mostrarei logo na sequência toutes les expérimentations qu'on a pu mettre en place todas as experiências que nós pudemos en desenvolver grade A, en grade em B grado A, B et C. e C. Donc maintenant on continue sur nos bases. Agora vamos voltar a continuar as nossas bases. Au départ, on appelait donc ça l'autoguérison, c'est-à-dire qu'on jouait sur la capacité du corps à se réparer. Portanto, nós sempre trabalhamos sobre a autocura. Nós então trabalhamos a favorecendo o corpo para que ele se autocure. Ce n'est pas le thérapeute qui guérit Não é o terapeuta que cura, le malade, que cura o paciente, mais c'est le malade qui enclenche son propre système de réparation. mas é o doente que vai desenvolver ou vai reiniciar seu próprio sistema de autocura. Vous voyez, Vocês c'est estão un petit vendo? schéma Eu tenho um pequeno qui esquema représente que l'individu. representa o indivíduo. Cet individu est Todo esse composé de indivíduo, tout ele é ce composto système de phylogénétique. todos os sistemas filogênicos. On est, à un moment donné, on est Em une dado, cellule, nós éramos células, à un moment donné, on est ver, nós estamos passando pelo estágio do verme. à un moment donné, on est rampant, Uma hora nós estamos então através de outras ensuite on estruturas. est invertébré, Depois nós passamos ao estágio vertebrado. on est vertébré, Depois, desculpe, invertebrado, vertebrado. et ensuite on est E cortical. depois nós estamos até a parte cortical. Cortex reptilien, Quer dizer, a parte reptiliana, cortex córtex mammiférien mamífero et cortex humain. e córtex humano. L'individu que nous sommes O indivíduo ao qual nós somos traverse toutes ces étapes pour atravessou exister. todas essas etapas de existência. Il faut bien comprendre que Nós temos necessidade de compreender la pathologie que as peut patologias s'inscrire à l'intérieur de n'importe estar laquelle de inscritas ces em étapes. porta dentro de qual dessas etapas. On a des maladies qui sont cellulaires, Nós temos então doenças que são celulares, c'est pas les moindres, quer dizer, c'est pas des moindres. não é então aquilo que é mínimo. La prolifération cellulaire anarchique, A proliferação anárquica par celular, exemple, por exemplo, peut donner deux grosses pathologies, pode dar então duas grandes patologias, soit le psoriasis, seja a psoríase soit le cancer.
seja o câncer. Donc vous voyez qu'au niveau de la cellule, Então, on vocês estão retrouve vendo déjà que a nível celular nós podemos encontrar desde já des possibilités de correction qu'on va pouvoir mettre en place. possibilidades de correção que nós desenvolvemos. Et on retrouvera des informations à tous les niveaux E de nós vamos l'évolution. encontrar então informações que são deixadas de memória em todos os níveis da existência, de evolução. C'est là-dedans qu'on essayera de retrouver É dentro dessas etapas que nós tentaremos encontrar les étiologies. as etiologias. Donc le corps est un milieu intérieur, Portanto, o meio interior do corpo il tem y o a meio tout interior, l'extérieur qui vient frapper tem ce todo corps, o meio exterior que vai então incomodar este corpo, que ce soit que psychologique, seja que ce soit psicológico, émotionnel, que seja que ce soit emocional, toxique, que seja que ce tóxico, soit le chaud, le que froid. seja o calor, o frio. Normalement, notre organisme est Normalmente, conçu o nosso organismo ele foi concebido pour toujours savoir répondre para saber sempre responder et savoir se e saber défendre se defender, en ayant une balance possuindo então uma balança qui doit toujours que deve être en équilibre. sempre estar em equilíbrio. C'est notre bien-être. Esse é o nosso bem-estar. C'est à partir de cet équilibre É a partir deste equilíbrio que les plaies vont se que cicatriser, então as feridas vão se cicatrizar, que les os vont se ressouder, que os ossos vão se consolidar, que les produits toxiques vont être éliminés, que os produtos tóxicos serão eliminados, que les agents infectieux seront détruits que os agentes infecciosos serão et qu'on destruídos saura s'équilibrer par rapport à l'émotionnel. e que nós também podemos entrar em equilíbrio a nível emocional. Ça, c'est le rôle de notre corps. Isto é a função do nosso corpo. Si ce corps est en équilibre. Se esse corpo estiver em equilíbrio. Malheureusement, Mas, infelizmente, cette cicatrice pathogène, existe uma cicatriz qui patogênica est la deuxième base de notre étude, que é a nossa segunda base dos nossos estudos, c'est la porte d'entrée de l'agression, que é a porta de entrada da agressão, qui va déterminer cette cicatrice. que vai determinar esta cicatriz. Et non le lieu de la manifestation du symptôme, E de la não, douleur. e não o local da manifestação do sintoma ou da dor. Pourquoi il a fait ça? Donc cette cicatrice est l'élément essentiel Então, esta cicatriz é um elemento essencial de la microkiné. da microfisioterapia. Si vous avez compris cette portion d'information, Se vocês entenderem então essa porção de informação, vous avez la clé de la microkiné. vocês têm então o pulo do gato da microfisioterapia. Notre travail va être en permanence O nosso trabalho vai ser permanentemente de retrouver dans le corps tentar encontrar no corpo cette trace. este rastro. Cette trace qui porte toutes les informations de la vie. Este rastro carrega todas as informações das nossas vidas. Trace, ça peut être un muscle, Pode ser um músculo, une entorse, entorse, une tendinite, uma tendinite, ça peut être un décès, pode ser uma perda, morte, ça peut être une toxique, pode ser uma toxina, ça peut être un produit non assimilable par l'organisme, pode ser um produto não assimilável pelo qu'on organismo, appelle les produits de que synthèse, nós chamamos então produtos que le sintéticos, corps ne reconnaît pas que o corpo não consegue et reconhecer qui va mettre en place les e plus que grosses de nos vai pathologies. colocar então o desenvolvimento em todas as nossas grandes patologias. Donc cette cicatrice pathogène, Portanto, essa cicatriz c'est patogênica donc la trace qu'on va devoir rechercher, é esse rastro que nós devemos, a marca que nós devemos procurar, qui va s'inscrire dans notre corps, que vai estar marcando o nosso corpo, et c'est à partir de cette trace, vous verrez tout à l'heure, e a partir desse traço, que vocês va vão ver daqui a pouco, s'élaborer les pathologies. é onde vão ser elaboradas as patologias. Donc lorsque cette trace est inscrite, Quando este rastro está marcado, c'est que l'agression était plus forte é que a agressão foi que la maior, capacité foi du mais corps à se forte protéger. do que a capacidade do corpo em se proteger. Tout notre travail Todo o nosso trabalho va consister ele à vai consistir retrouver cette trace. em encontrar este rastro, essa marca. Pour faire ce travail, Para fazer esse trabalho, nous aurons nos mains. nós temos as nossas mãos. La microkinésithérapie A microfisioterapia, a réhabilité la main. ela reabilitou as nossas mãos. Mais pas que la main, Mas não somente as mãos, les deux mains. mas as duas Parce mãos. que le travail Porque se o fait trabalho toujours é entre feito nos deux sempre mains. entre as nossas duas mãos. C'est ce que nous sentons sous nos mains, É o que nós sentimos embaixo das nossas mãos, avec nos tripes. quando as nossas tripas, nossas C'est
c'est la sensation que nous allons avoir é a sensação que nós vamos sentir, qui va nous permettre de retrouver dans le corps du patient que vai permitir que a gente encontre no corpo dos nossos pacientes l'élément os responsable elementos responsáveis, qui est cette cicatrice que pathogène é essa cicatriz que patogênica, nous allons devoir que identifier. nós devemos identificá-las. Nous saurons la retrouver. Nós saberemos Nous encontrá-las. saurons dire à quoi elle correspond. Nós vamos saber dizer o que corresponde a esses rastros. Si c'est une cicatrice du Se terrain, é uma cicatriz marrom, si c'est une cicatrice du terrain, se é uma cicatriz do terreno, si elle vient de la période fœtale, se ela vem do período fetal, si elle vient de la se préconception, ela vem da região da fase si pré-concepção, elle vient d'une période de se ela l'enfance, vem então do período da infância de ou l'adolescence, da adolescência, si elle est liée à une se séparation, ela está ligada a uma separação, si elle est liée à une mutation, se é ligada a uma mudança, non mutação. seulement on va la retrouver, Não somente nós vamos encontrá-las, dire à quoi elle est rattachée, nós vamos ligar ao que elas estão ligadas, mais on pourra aussi la dater. mas nós também podemos dar datas a esses eventos. Et vous ne pourrez jamais, jamais, jamais vous tromper. E vocês não poderão jamais Parce errar. que le corps ne triche Por jamais. quê? Porque o corpo nunca mente. Vous voyez la microkiné, Portanto, a microfisioterapia c'est ce qu'on a souvent dénigré. é aquilo... tá bom. Dénigré qu'on a. Desculpa, é uma coisa que nós sempre estudamos e foram denegridas. C'est le psychosomatique. É o psicossomático. On dit toujours c'est dans votre tête, madame. ou Muitas monsieur. vezes falam, isso é coisa da sua cabeça, senhora. Mais non, c'est pas dans la tête. Mas não está isso na cabeça. C'est dans le corps que l'inscription va se mettre. É no corpo onde estas marcas estão. Et c'est grâce à nos mains E graças às nossas que mãos, nous allons pouvoir retrouver, que nós poderemos então par encontrar, rapport à nos tripes, em relação às nossas vísceras, cette sensation de liberté a sensação de liberdade ou de ou de non-liberté não liberdade entre nos deux mains. entre as nossas duas mãos. Ensuite, on cherchera où s'inscrit cette non-liberté, E depois nós vamos achar onde é que está essa não liberdade. c'est-à-dire la capsule qui va apparaître toute immobile. Esta é o surgimento desta cápsula que está, que denota uma imobilidade. Cette trace qui aura perdu son rythme vital, Este traço que vai perder então o ritmo vital, cette trace morte, esse rastro cette morto, zone morte, Esta que le zona corps morta. garde dans l'inscription, que o corpo guarda como uma memória, como uma marca, et qu'il va falloir e que vai ser necessário non seulement retrouver, não somente mais encontrá-la, ensuite corriger. mas também depois corrigi-la. Regardez, Observem, la correction a correção va se faire ela será feita au niveau de cette trace. a nível deste rastro. Cette trace qui va faire la Este rastro pathologie, que vai criar uma patologia, ou un étage ou plein étage. ou um nível, ou vários níveis. Ça peut faire une toile d'araignée pathologique. Pode criar então uma teia de aranha Regardez, la patológica. correction Observe, a correção se fera sur la é trace. feita sobre o rastro. Le but sera O objetivo d'annuler cette será trace eliminar este rastro qu'on aura donc que daté, nós devemos ter Não, não, não. datado, que retrouvé, nós tínhamos encontrado, et en libérant cette trace inscrite dans le corps, e liberando então esse rastro que foi deixado no corpo, le corps va entraîner la réparation. o corpo vai levar à reparação. C'est le corps qui répare. É o corpo que repara. Comme quand vous cassez, comme quand vous vous É coupez. como quando a gente se corta, quando a gente se quebra. C'est jamais nous qui réparons. Não somos jamais nós que vamos reparar o Je corpo. dis toujours Eu que digo sempre un bon microkiné que um bom microfisioterapeuta, est un excellent homme ou femme de ménage. ele é um excelente homem ou mulher Il va être attaché faxineira. à supprimer ces grains de sable É ele que vai limpar, eliminando, suprimindo esse grão de areia, qui dérèglent notre que corps vai desequilibrar o nosso corpo, dans des grosses ou des petites pathologies. levando-nos a grandes ou pequenas patologias. Vous allez tout de suite comprendre. Vocês vão agora, Je vais imediatamente, vous montrer, compreender, les étages temporels eu vos mostrarei então os níveis corporais qui nous ont été amenés, que nos levaram, où nous allons donc retrouver onde nós vamos encontrar tous les étages du corps. todos os níveis do corpo. Donc on a, grâce à l'embryologie, donc je pourrais vous en parler un petit peu, mais je ne sais pas si j'aurai assez de temps. Quer dizer, é graças à embriologia ao qual L'embryologie a nós été pour podemos nous la falar, base para nós, du montage scientifique. a embriologia então foi a base científica desta técnica. On va l'aborder rapidement. Nós poderemos abordá-la rapidamente, se vocês Qui a desejarem. conduit
e que nos qu'on est conduziram en permanence e que deixaram-nos então permanentemente 32 étages 32 níveis à notre à disposition. nossa disposição. Tous les viscères du corps Todas sont as présents. vísceras do corpo estão aí dentro. Et en plus, vous aurez en E além permanence disso, vocês têm permanentemente 4 possibilités 4 lésionnaires. possibilidades de lesão. Soit Seja la pathologie au niveau du terrain. a patologia está localizada no terreno. Donc là, il faut savoir que É necessário que nós saibamos dans l'évolution des que tissus, na evolução dos je tecidos, vous en ai parlé succinctement, quer dizer, eu vou falar isso sucintamente, on a la graine cellulaire, nós temos então o grão celular, on a la soupe quer primitive, dizer, a sopa primitiva, ensuite on a les protissus, les depois nós protéines temos as proteínas, os protecidos, qui vont permettre la construction de nos tissus. que vão permitir com que os tecidos sejam desenvolvidos, Ensuite, on a criados. nos Em tissus seguida, nós temos então os tecidos verdadeiros, que nous connaissons. que nós conhecemos todos. Tout ça se fait en construction. Tudo isso é feito de maneira construtiva. Ensuite, on a l'usine de E recyclage. depois nós temos então uma usina de Tout ça, ça se reciclagem. nettoie, ça Tudo isso é se limpo, recharge, ça isso se é remplit, feito ça se uma vide. C'est limpeza, l'énergie dont on parlait tout à quer l'heure. dizer, a energia que a Marli estava falando há pouco, a E on gente recommence desfazia, le e tissu depois recomeçamos no tecido, qui donne le que protissu, vão dar o qui protecido, donne les cellules souches, vont la levar- soupe primitive, que vão levar as células tronco, que vão então células tronco, que vão a essa parte primitiva, et on retrouve nos cellules, e nós vamos encontrar as nossas células, avec ou sans noyau, com ou sem núcleo et nos virus. e nossos vírus. Ça, c'est la construction des tissus. Isto então é um resumo da construção dos Quand tecidos. vous êtes dans le tissu extra-embryonnaire, Quando você estiver então nesse tubo, né, que é o tecido c'est extra-embrionário, le premier tissu qui Esse apparaîtra, é o vous verrez primeiro. quand on fait l'embryologie, esse é o primeiro tecido que aparece quando vocês fizeram a revisão à embriológica. la première semaine d'évolution de l'individu que nous sommes. Ele surge então na primeira semana então da nossa evolução. Ce tissu est essentiel. Esse tecido é essencial. Par ses gamètes, Então, pelos seus gametas, il porte tout le généré de l'individu. quer dizer, ele carrega toda então a herança gerada pelo indivíduo. Donc l'histoire de l'individu Quer dizer, toda a história do indivíduo par está rapport à son passé. em relação ao seu passado. Le foetus n'a qu'une semaine. Quer dizer, o feto daí só tinha uma semana. Et grâce au tissu E extra-embryonaire, graças ao tecido extra-embrionário, il possède déjà ele já possui pratiquement toute son praticamente entité. toda a sua, Toute son entité. a sua identidade. Ensuite, vous avez le tissu muqueux E depois nós temos o tecido mucoso, qui va donner les muqueuses de tous nos que organes. vai formar então todas as mucosas dos nossos órgãos. Ensuite, vous avez tout le tissu nerveux Depois vocês têm azul todo o tecido nervoso et tout le tissu musculaire. e depois o vermelho todo o tecido muscular. C'est-à-dire qu'à chaque étage du corps, Então significa que em cada nível do corpo on saura dans quel tissu est vocês passée vão l'information. saber qual é o tecido, qual tubo entrou a informação. Donc vous saurez tout de suite si c'est muqueux, nerveux E ou vocês logo em musculaire. seguida vão saber por onde passou a informação, se é mucoso, nervoso ou muscular. A Donc on informação. aura les étages du crâne. Vocês têm os níveis do crânio On a mis en place 3 étages crâniens e eles desenvolveram 3 etapas au cranianas niveau vertébré, a nível invertebrado, 3 vertèbres crâniennes. 3 vértebras cranianas. On a mis en place 9 viscères crâniens, E eles aí desenvolveram 9 vísceras cranianas, 15 viscères corporels 15 vísceras corporais et la bandette urogénitale e depois a bandeireta avec la urogenital, glande mammaire, com a glândula mamária, l'utérus prostate, útero, próstata, les surrénales, as suprarrenais, les ovaires ou les os testicules, ovários e testículos, le rein, la vessie. os rins e a bexiga. Ce qu'il faut comprendre dans ce schéma, O que vocês devem entender e compreender neste esquema, avec l'évolution com et a l'émotionnel, evolução e também o estudo do on a emocional, nos tissus nós temos os nossos tecidos et on aura aussi nos substances e actives nós também temos as nossas substâncias qui ativas, sont sous la dépendance d'un choc, que estão sempre na dependência de um un choc trauma, émotionnel, trauma emocional, un choc toxique, trauma tóxico, comme un vaccin, uma comme vacina, une drogue, uma droga, comme un excès d'antibiotiques, por exemplo, um excesso de uso de comme antibiótico, un poison. quer dizer, ou um veneno. Ces types d'informations Esses tipos de informação vont mettre en dérèglement vão então colocar o corpo em desequilíbrio ou dentro de um tecido mais nos substances actives. e dentro dessas substâncias ativas.
Donc en substance active, vous en aurez déjà 4 au niveau du crâne, Então vocês têm 4 substâncias ativas Dans les no viscères du crânio, crâne. nas vísceras do crânio, 4 dans les viscères du 4 corps, nas vísceras do pas corpo, beaucoup, hein. não é muito. Et 4 dans les viscères quatro de la bandette urogénitale. Nas vísceras enumeradas na bandeleta urogenital. Par exemple, l'utérus. Por exemplo, útero. C'est les substances actives qui vont mettre São en as place la gestation. substâncias ativas que vão então desenvolver uma Les gestação. ovaires, Os ovários, le rein, os rins, les surrénales. as suprarrenais. Ces organes-là sont Todos porteurs esses de grosses órgãos pathologies. são então, carregam grandes e grossas Les patologias. surrénales vont vous faire As suprarrenais vos farão toute la calcification. toda a calcificação. Donc les maladies calcifiantes, As doenças comme la calcificantes, como a espondilite anquilosante. L'utérus nous fera, O útero vai criar, d'un côté, si on est dans un exutoire, de um lado, onde você tem, tá botando as coisas para fora, né, que é on va exudato. retrouver les fibromes, on va Vocês vão retrouver encontrar fibromas, l'endométriose, endometriose. qui est un exutoire d'un autre organe. Quer dizer que é um local de vazamento de um órgão para o outro, protegendo. Ou bien, Ou então, vous avez le rein, vocês terão os rins, qui, par ses substances actives, que pelas substâncias ativas va vous donner ces grandes fatigues que les gens vos darão aquele cansaço, esgotamento que as pessoas falam que Les tem. gens vous diront, je suis toujours fatigué. As pessoas chegam para nós e falam, olha, eu estou acabado, eu Je estou me réveille cansado. fatigué. Quer dizer, eu acordo cansado. Mais le rein fait aussi les tensions. Mas os rins também carregam tensões, hipertensões. Mais en plus, c'est là où ça sera super incroyable. E aí onde vai ser Regardez l'étage qui bloque. inacreditável. Nós vamos achar o nível que Ben, bloqueia, vous verrez les gens qui avaient des problèmes de rein, mas vocês vão ver problemas de ont en rins, même temps des problèmes de genoux. vocês vão ter ao mesmo tempo problema de joelho. Obligatoirement. Obrigatoriamente, Parce que problemas vous retrouvez, en même temps, no vous rim, retrouvez à l'étage vocês du rein, vão encontrar o mesmo nível dos rins, vous retrouvez à l'étage du vocês genou. vão achar o nível dos joelhos. Comme l'utérus. Como também o útero. L'utérus va vous faire des problèmes de gestation, O des útero problèmes vai de stérilité. problema da esterilidade, Mais en même temps, va gestação, déclencher des problèmes de manche. mas também vai dar Ou de problema de pubalgie. quadril ou de pubalgia, Parce que la porque pubalgie a pubalgia appartient au même état. pertence no mesmo nível do C'est pour útero. ça que les femmes enceintes É peuvent por isso avoir des que as pubalgies. mulheres grávidas às vezes têm pubalgias. C'est la même chose. É a mesma coisa. Et si on prend l'exemple du crâne, E se a gente pegar a zona do crânio, vous allez d'abord avoir l'arc nasal. vocês vão encontrar o arco nasal. C'est la partie qui est différente entre l'avant et l'arrière. É aqui a parte diferente entre a parte anterior e posterior. Qui est la partie qui est là. Tout l'avant démarre d'ici. Toda a parte anterior Tout começa aqui. l'arrière démarre de E là. tudo a parte de trás Eles começa essa acima parte lá, do nariz. que E é esta neutra. parte aqui que é neutra, que envolve o nariz e a boca. Qui représente la substance active la plus importante Que de l'organisme. representa a substância ativa mais importante. Un peu la reine mère. Quer dizer, praticamente a rainha-mãe. Là-dedans, vous y retrouverez toutes les pathologies, E aí vocês vão encontrar todas as De la grandes face. patologias da face. les sinusites, les rhinites, Sinusite, rinite, otite, les acouphènes, zumbidos, les problèmes de gencives, problemas de problèmes de dents, gengiva, de dentes, problèmes d'yeux. problema dos olhos. Mais en même temps, ça fait... Mas ao mesmo Regardez tempo, ce que ça fait. isso faz o quê? Je tourne en rond. Quer dizer, eu fico dando Et voltas. quand je trouve plus de solution, qu'est-ce qui me reste? E aí, quando eu encontro uma solução, o que falta para mim? Il ne reste plus que le suicide. Quer dizer, às vezes só À sobra force de o tourner en rond, suicídio. Por quê? Porque eu Et tenho à un moment sempre donné, rodando le em corps círculo lâche prise. e o corpo, então, ele explode. Et il y a tout qui explose. E aí, então, tudo explode. Ça, c'est l'arc nasal. Este é o arco nasal. Après, vous avez tout ce qui est derrière. Depois vocês têm todos os níveis, as vísceras En de trás. microkiné, on parlera de générer. Quer dizer, e atrás a gente fala de patologias Tout ce geradas. qui est généré. Tudo que é gerado. En un seul mot, Quer dizer, numa única palavra, c'est les maladies auto-immunes. quer dizer, são as doenças autoimunes. Toutes les maladies Todas auto-immunes as appartiennent doenças au généré. autoimunes estão inscritas dentro da letra G, Parce que le geradas. généré, c'est Quer l'auto-immune. dizer, tudo G é igual ao Ça veut dire autoimune. que c'est le corps lui-même qui déclenche la maladie. Significa que é o próprio corpo que gera essas Ce patologias. n'est pas l'individu. Não é o indivíduo. L'individu, c'est l'avant. O indivíduo está na região anterior do corpo Tout ce qui para nós. s'inscrit, Tudo que está inscrito na região anterior do corpo para nós c'est ce que la personne subit. é o que a pessoa sofre. C'est ce qui vient déformer É notre corps. aquilo que vem deformar o nosso corpo. Donc on appellera ça le Nós F, chamamos isso de F, la forme. quer dizer, muda a forma. Tout le F Todo s'inscrira à o l'avant. F está na região anterior do corpo. Donc on retrouvera, quand on cherchera à l'avant, Então, quando a gente vai palpar na região anterior, sur notre
nós vamos notre partie antérieure, nesta parte anterior do corpo, dans ce corps qu'on appellera le corps primitif que nós de vamos F, chamar o corpo primitivo de F, et on aura le corps primitif e de nós G. temos o corpo primitivo de G. Ces deux corps Esses dois corpos, se mélangeront. quer dizer, vão estar sempre misturados. C'est ce qu'on appelle le terrain. É o que nós chamamos de terreno, Les gens auront des lésions subies, onde as pessoas vão ter dentro do terreno lesões sofridas ou lesões geradas. vous comprendrez rapidement. Vocês vão entender rapidamente. Dans le G, vous avez l'hérédité. Quer dizer, no G vocês têm as hereditariedades. Si vous déclenchez par exemple un diabète à Se 50 você ans desenvolve um diabetes com que ce 50 diabète anos, est à l'arrière, e que se esse diabetes se encontra na região posterior do corpo, et que dans ce relais, vous trouverez, e dentro desta marca você vous aurez encontrou, l'hérédité qui apparaîtra, vocês encontram a hereditariedade neste ponto, on pourra retrouver vocês poderão encontrar de quelle génération, de qual en geração. sachant qu'on peut redescendre jusqu'à 4 Vocês générations. podem na microfisioterapia achar heranças de até quarta Ça, c'est du geração, côté du père ou de la mère. sabendo se vem da mãe, da parte Quelle materna ou paterna. génération c'est Qual trouvé geração que vocês vão ter encontrado a fragilidade qui a conduit à cette que situation. conduziu a essa situação. Pour vous dire, Para vos dizer, on essaye d'être le plus complet nós possible. temos que tentar ser o mais completo possível. Et dans ces 30 étages, vous avez un dernier qui est tout au bas, tout E en aí bas. nós vamos encontrar depois o C'est último ce qu'on nível, appelle la bandelette antérieure que terminale, a gente chama de bandeireta anterior terminal, qui en France est bloquée pratiquement chez tout le monde. que na França está bloqueado em todas as pessoas. Ça représente la joie de vivre. Quer dizer, a alegria de viver. Quand vous êtes bloqué à ce niveau-là, Quando vocês encontrarem esse nível bloqueado, c'est que la personne que vous avez sur la a table pessoa que está na sua a maca, perdu la joie de vivre. ele perdeu a vontade de viver, Donc vous a voyez, alegria de viver. là, c'est la concentration, c'est la Então, aqui mémoire, a c'est concentração, a le memória, développement de la o personne. desenvolvimento da pessoa. Un peu si vous prenez, Pouco se você pegar, si vous prenez à côté les se dents, você pega assim um plante, pedaço, uma vous planta, avez la fleur você tem a et vous flor avez les e racines. aqui você tem as raízes. Les racines, As c'est l'arc raízes nasal, é aqui o arco nasal, c'est ce qui nous permet é de se aquilo que nos développer, permite de desenvolver, de crescer, de foncer, de então expandir, d'évoluer. de evoluir. Et la fleur, E a flor c'est la beauté. é a C'est beleza, comment on se présente à é vous. como nós nos apresentamos a Et si cette vocês. fleur, elle est E esta fanée, flor, então, se ela tiver então com problemas, on a perdu la joie de a gente perde a alegria de viver. vivre. Et cette joie de vivre joue E aussi esta tout ce qui alegria est de viver, então, ela tem uma participação la libido. da libido. Les gens qui ont plus de joie de As vivre, pessoas que não têm n'ont plus alegria de d'envie. viver, então não tem mais N'ont plus vontades. d'envie. Não Donc tem vontade, la joie du plaisir, a alegria do prazer du goût, do casal est aussi perturbée. também estará En même perturbada temps que la joie ao de mesmo vivre tempo généralisée. com a alegria de viver geral. C'est un peu comme ça qu'on a retrouvé un É peu mais ou menos assim que eles encontraram um le pouco moyen de libérer o toutes ces meio zones-là, de liberar todas essas zonas qui ont toujours que carregam sempre une responsabilité uma qu'on va pouvoir retrouver. responsabilidade que nós devemos encontrá-las. Dans le F, No F, vous aurez toujours deux vocês types terão d'informations sempre dois tipos de informação responsables, responsáveis. c'est-à-dire tout ce qui vient à l'avant, Tudo que está na região soit anterior, toxique, seja de informações soit tóxicas émotionnel. ou emocionais. La clavicule nous donnera le A toxique, clavícula nos dá então informações de le toxinas pit-led nous e donnera a l'émotionnel. pré-inguinal me dá várias informações Então, você sabe emocionais. E vocês saberão dizer Si c'est une atteinte à la se vie, é então um atentado à sua la vida, personne a toujours peur de la mort, uma ou peur de pessoa perdre la que vie. teve medo de morrer ou então teve medo que outra pessoa morra, Si c'est un abandon qui est Então, derrière tout ça, um abandono que está por trás de Peur de tudo isso, l'abandon. ou então medo de ser abandonado. si c'est des frayeurs, les gens qui ont toujours peur, As pessoas que têm pavor, têm pânico, têm medo, ou si c'est ou se plutôt é, por exemplo, quelque chose qui a été coisa vécu comme une que injustice. foi vivida como uma injustiça. C'est des mots qui sortiront. São palavras, então, que vou vão pôr preencher, que vocês poderão datar. Quand vous êtes en G, Quando vocês encontrarem G, c'est toujours des projets de vie perturbés. são sempre projetos de vidas que foram Qui sont à perturbados, l'origine, que foram projet de vie familiale, origem, parentale, família, profissionelle, parentes, pais, profissionais, espirituais, humanitaire. humanitários, quer dizer, caridade. Tous ces projets de Todos vie esses projetos de vida sont à l'origine d'une podem détérioration ter sido origem de uma deteriorização, du généré de la personne. quer dizer, de alguma coisa gerada da pessoa. Et après, on saura si E ce projet de depois vie nós vamos saber se esses projetos de est vida, lié soit à un quer transpersonnel, dizer, estão dentro de um transpessoal,
quer dizer uma antropogenia, l'autogénie, uma autogenia, l'ontogénie, uma ontogenia, l'atteinte à la vie. um atentado à vida. Alors si c'est une atteinte à la vie en Se for F, atentado à vida em F, c'est toujours un accident. é sempre um acidente. Un accident de la vie où il y a la mort est arrivée, Quer dizer, é avec onde mort. tiveram mortos, né, pessoas que faleceram. Si c'est en G, Se for então um atentado de vida em c'est G, toujours un é suicide. sempre um suicídio. A pessoa fez. Vocês nunca vão poder errar. C'est que la personne a vécu un suicide. É porque a pessoa viveu um suicídio, né? Après, il y Viveu a alguém la da psychogénie. Quer dizer, psicogenia. Si c'est en F, Se for em F, c'est quand vous a... Psychogénie, ça veut dire que significa. on s'est moqué de vous, on vous a cassé, on Quer vous dizer, a... psicogenia significa que a gente sofreu bullying, né? A gente foi agredido, a gente foi desvalorizado. Si c'est en G, Se for em G, c'est une é dévalorisation. uma desvalorização. Vous voyez, donc on retrouve toujours Então vocês estão l'explication. vendo que a gente sempre acha uma explicação. Où c'est pris dans le transpersonnel, ou c'est le personnel, et là Quer dizer, hoje a gente acha patologias do pessoal, transpessoal. les 9 places, ça peut être une lésion de départ, Nós podemos encontrar lesões lá no lésion de início, naissance, quer dizer, na hora que a gente nasceu, ou une lésion pendant notre parcours de ou vie, durante as nossas etapas da vida, ou une lésion défaut d'adaptation. ou então a gente tem defeito de adaptação na vida, On ne s'est pas adapté à notre vie. quer dizer, nós não conseguimos nos adaptar em etapas da Les vida. gens n'ont jamais su s'adapter à leur Quer vie. dizer, as pessoas às vezes não conseguem se adaptar a etapas da vida. Ou bien, Ou vous então, trouverez l'information vocês vão encontrar informação dans la maturité, na maturidade, dans une autre interrogation. em uma outra La interrogação. personne n'a pas été mature. A pessoa então não teve maturidade, Ou on retrouve les non-dits. ou então nós vamos encontrar aquelas coisas não ditas, Ou c'est la personne qui garde tout pour elle. ou então aquela pessoa que guarda tudo, Ou c'est les secrets de famille. ou então muitos segredos familiares, On ne lui dit pas tout, on lui cache des choses. ou então pessoas que crescem sempre com coisas escondidas. Donc toutes ces informations Todas as informações seront toujours à votre disposition. estarão sempre no corpo à nossa On disposição va essayer de para comprendre pourquoi entender e compreender porquê le patient que vous avez sur la o table paciente que está na sua maca n'arrive pas à s'en sortir. não consegue então se sair dessa. Ce qui est assez extraordinaire, O que é bastante extraordinário c'est que le fait de réinformer ce corps é que o fato de reinformar o corpo permet au corps permite d'effacer cette ao situation. corpo ele se equilibrar e apagar essas Enfin, informações dans la plupart du temps, e que na maioria da parte do tempo lui permettre permite ao corpo de repartir. de então retomar e reiniciar. É Je como se peux fosse- vous le confirmer parce que j'ai, depuis 3 ans, Eu posso vos confirmar, porque j'ai nos une últimos expérimentation 3 anos eu fiz qui experiências n'est pas terminée parce que que c'est não jamais terminé. terminou ainda. On m'a demandé d'intervenir en microkiné Pediram para que eu fosse intervir com microfisioterapia dans un centre de l'enfance num centro de chez crianças des da enfants infância, maltraitants. quer dizer, com agressões a Dans la crianças, maltraitance, c'était au départ l'agression sexuelle. crianças que no início eram por agressão sexual, C'est bien, de 0 à 3 ans. quer dizer, crianças que foram agredidas sexualmente de 0 a 3 anos. Ces enfants Essas avaient été crianças violés tinham sido violentadas et ils avaient été retirés e eles então foram retirados par voie juridique através de via jurídica et mis dans ce e centre foram colocados nesse spécialisé centro especializado, où il y avait orthophonie, onde então tinham fonos, psicomotricidade, pédopsychiatre. então toda a parte de pediatras, psiquiatras, Donc tout le système était Tout le représenté, système le estava système médical et médico éducatif était educativo représenté. estava dentro dessa instituição. Ils faisaient des bilans permanents pour voir l'évolution de l'enfant. Então as crianças eram avaliadas permanentemente através de Ils questionários, de s'étaient anamnese, aperçus qu'ils avaient 2% de progression par an. e eles então chegaram à conclusão que eles tinham só 2% de evolução no ano. Et c'est à partir de là qu'ils ont Et à demandé partir si daí on qu'ils- pouvait introduire la microkiné Pediram para eles então introduzir a microfisioterapia dans ce centre. neste centro. Donc j'y suis allé depuis 3 ans. Então faz 3 anos que eu estou indo nesse centro. On a pu voir 250 enfants Então eles fizeram a microfisioterapia em 250 de crianças 0 à 3 ans, de 0 a 3 anos de 3 ans à e 8 depois ans, de 3 a 8 anos, de 8 à 12 ans de 8 a 12 et au-delà de 12 ans. e depois acima de 12 anos. À ce jour, on peut dire que les Atualmente enfants podemos dizer
sur une année, que depois de um ano, sont maintenant à 80% de résultats eles d'évolution. chegaram a 80% de evolução. Naturellement, avec toute l'équipe, Naturalmente, junto com uma equipe. et sauf 5 Então, salvo qui eles ont 5, eu besoin de 2 séances, tiveram então necessidade de fazer 2 sessões. chez tous les autres, E aí, nos outros todos, on n'a fait qu'une séance eles fizeram somente uma sessão de microfisioterapia. et j'y allais tous les jeudis E eu então fui todas as quintas-feiras, depuis 3 ans. há 3 anos, ele faz isso. Et là maintenant, j'ai démarré une expérimentation toujours avec le docteur Rutger, qui est le médecin de ce centre. Agora ele começou então mais uma vez com esse mesmo médico, On vient de diretor démarrer deste une centro, expérimentation e sur eles la fibromyalgie. começaram então a tratar fibromiálgicos. Mais là, je ne peux pas vous donner le E résultat. ainda não posso dar nenhum Je resultado. ne sais pas, pour l'instant, j'ai vu 20 Eu fibromyalgies só tratei de 20 pour fibromiálgicos. voir si on a Para des verificar résultats. se a Donc, c'est gente des gens où rien ne bouge. terá resultado em casos que não estão Malgré parados. tous les traitements qu'ils ont pu avoir, E todos esses fibromiálgicos, entretanto, com todos os tipos de l'évolution tratamento était que fizeram, stagnante. a evolução estavam estagnadas. On a fait une séance, Nós fizemos uma sessão mais je ne sais pas. e eu não sei ainda vos dar algum resultado. Je vous ai promis de vous parler un peu des expérimentations. Então, como eu vos prometi de falar um pouquinho sobre as experimentações que eles fizeram, Regardez, vous allez voir un peu tout ce qui a été fait. aqui vocês poderão passar o olho em tudo aquilo que foi feito. La première partie, A primeira parte, c'est pour savoir ce qu'on sent sous nos mains. a primeira parte foram C'est todos les os premières qu'on a pu faire pour os mettre en testes évidence au départ. que eles tentaram colocar em evidência o que sentiam embaixo das mãos. Au départ, on travaillait sur le mouvement respiratoire Porque primaire. no início a gente falava que trabalhava sobre o movimento respiratório primário, On fait plein de monde. e eles então trabalharam sobre muitas Donc pessoas, on a fait plein e eles d'expériences fizeram muitas experiências e jusqu'à la mise artigos, en évidence de ces fameux rythmes vitaux até provar que existia então esse famoso ritmo de vida, qui sont aussi importants que le ritmo rythme vital, cardiaque, que também tem tanta importância como o ritmo que cardíaco, le rythme que o respiratoire. ritmo respiratório, C'est le rythme de nos é o tissus. ritmo dos nossos tecidos. Donc on a un bilan glucose. Então nós temos aí vários tipos de pesquisa que eles fizeram. Em seguida, Concernant la technique, alguém foram estudos concernentes às on técnicas. a 3 études de grade A. Nós temos 3 estudos de grau A. Dont celle dont je vous ai parlé, la Esta que eu première. acabei de falar no Hospital de Besançon. Donc on a eu la même chose sur les Nós œsophagites fizemos sobre à esofagites l'hôpital Bon Secours de Metz. no Hospital Bon Secours de Metz. Et ensuite sur un travail plus kinésithérapie, E depois, cervicalgie post-traumatique. pouquinho mais relacionado à fisioterapia, né, dentro das cervicalgias pós-traumáticas recentes, que também puderam mostrar resultados. Pour l'œsophagite, c'était Para as un médecin esofagites, qui habite à côté de chez moi qui m'avait demandé, médico que mora muito perto de onde eu moro pediu para que eu parce fizesse qu'il um s'était trabalho. aperçu que tous les patients qui avaient été qui suivaient, qui avaient eu un traitement de microkiné, E que depois ele percebeu que todos os pacientes que ele enviava, que tinham sido trabalhados de em manière esofagite incroyable e par rapport à fisioterapia, l'œsophagite. tiveram resultados incríveis com a esofagite. Donc on a pu faire ce E aí programme. eles puderam Ensuite, il y fazer avait des études de grade B. esse oui. trabalho. E depois tem os trabalhos de grau B. Alors on a fait une étude très importante Nós sur la fizemos lombalgie, trabalho com N bem importante sobre a 300 lombalgia, sobre lombalgies communes, hein, 300 lombalgias avec agudas, 300 cas, em 300 casos, avec aussi un docteur Coquin qui est un statisticien, que depois foi trabalhado então qui a pu mettre en com évidence, bioestatístico, que colocaram em evidência. selon la réponse du patient, les résultats. E aí descreveu então os resultados dos Toutes pacientes. ces évaluations, si vous les demandez, on peut vous donner le compte rendu. Quer dizer, se vocês desejarem todos esses trabalhos que ele está oferecendo a vocês. C'est grâce à l'algoneurodystrophie. É graças à distrofia Avec le simpática docteur Merle, avec le simpática professeur Merle. que ele, através do professor Merle, Pendant 2 ans, on était en échec total. durante 2 anos, então eles foram super Suite à une erreur pressionados. manipulative, manipulative que le résultat est tombé. Quer dizer, graças a um erro manipulativo que Il esse faut savoir resultado que pour surgiu, rentrer dans l'émotion, porque eles perceberam que para eles entrarem na emoção il faut croiser. é necessário então cruzar Comme on informações n'avait do pas, corpo. on ne croisait pas, Então, quando eles não trabalhavam ainda cruzando no on ne pouvait corpo, pas avoir de réponse. eles não tinham encontrado boas Et respostas. une fois comme ça, par erreur, on a E aí, croisé. como eles descobriram isso? Eles erraram. L'algo a E aí, disparu. eles começaram a tratar a distrofia simpática reflexa e começou a dar resultado. Donc c'est grâce Então, à graças cette erreur a estes erros,
l'entrée dans é l'émotionnel, que quando eles começaram a entrar na emoção, que isso começou ou a se l'entrée sentir. dans les substances Ou actives, então entrando nas substâncias ativas, né, que são os neuromediadores. là aussi, travailler handicapé avec le Aqui docteur, também com deficientes, avec le docteur o mesmo médico, c'est un gros travail sur les gens de la côte fizeram um trabalho grande sobre C'est mal deficiência. terminé, E aí também terminou mal, parce que, en 2 mots, hein, puis je ne m'embêterai pas trop là-dessus. C'est un jeune qui était boulanger, quer dizer, ele lembra sempre de um menino que era padeiro, qui avait de l'eczéma purulent, que ele tinha eczema purulento, qui a eu une séance de microkiné, que fez uma sessão de donc qui était microfisioterapia handicapé e que professionnel, depois ficou afastado do ne trabalho pouvait plus como travailler en deficiente. tant que boulanger, Porque ele não pôde mais trabalhar com as suas mãos qui a como voulu padeiro. apprendre le métier de secrétaire. E aí então eu queria desviar ele para um escritório. Non seulement il était plus bien, il Non. déprimait, Não somente ele ficou tão ruim, mas deprimiu. donc le docteur Holker me l'avait E confié. aí então esse médico começou a indicar esses pacientes, por Malheureusement exemplo. pour nous et pour lui et pour tout le monde, E mais infelizmente para nós, Ça para a todo marché. mundo, isso aí funcionou. ses mains sont redevenues E aí normales, as mãos voltaram ao normal, mais rien n'est prévu dans la loi. mas nada estava previsto À na partir lei. du moment où vous êtes classé A partir do momento que você foi afastado handicapé como professionnel, deficiente profissional, que que eles vous falam, appartenez à la côte horaire, aí então que vocês ficam juntos ao INSS il de n'y a lá, plus moyen de faire marche aí não arrière. tem mais como dar marcha ré na Donc il ne França. pouvait plus reprendre son E activité. aí ele não pôde, mesmo curado das mãos, voltar a ser padeiro. C'est dramatique. E isso foi Et on a dramático. eu 2 cas comme ça. Então nós tivemos 2 casos como Ce este, monsieur-là, e que este et senhor un autre aí, monsieur qui a été e chauffeur um routier, outro que era um motorista de qui estrada, avait une double hernie que discale tinha dupla lombaire, hernia de disco lombar inopérable, e não operável, chez qui les résultats ont été aussi conséquents. aos quais os resultados também foram consequentes. Il aurait pu reconduire, Ele também não pôde mais voltar a dirigir mais là aussi, profissionalmente, né, mas comme também, handicapé mas professionnel, como ele era deficiente la profissional, marche arrière ne peut plus se mettre en mais uma vez ele não pôde dar marcha ré no processo. Donc il y a eu 3 mois de cafouillage, E aí eles tiveram então uma confusão des de grèves qui 3 sont mises en place dans le système-là, meses, e aí eles começaram a entrar no sistema, et nous on a dû arrêter e aí eles pararam nos traitements. os Pour tratamentos. vous dire que c'est pas toujours ça. Então vocês viram que nem sempre todo mundo dá certo, tudo dá certo. La fibromyalgie. Aí então tem zumbidos, On a fait fibromialgia, plein d'évacuations. Tá cheio de le psoriasis, trabalhos, la psoríase, dépression, depressão. fibromyalgie à nouveau. Vous voyez, on a encore plus plein. Moi, je chikungunya. Après les KC, périatrite calcifiante, trouble de l'enfant aîné, Pediatrite, évaluation crianças, sur l'obésité, como se fosse dengue, malária, dépendant, sur un então traitement, maladie postpartum. sida, né? AIDS, On etc. en a fait, on en a fait, on en a fait. Eles fizeram. Pour vous dire que c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'on sait faire. Então, tudo isso para vos dizer que é alguma coisa que a gente sabe fazer. Voilà, si vous voulez, je vous donne un peu la parole, ou qu'est-ce qu'on fait? On peut clôturer? Ele está perguntando se vocês querem perguntar alguma coisa antes de encerrar. Si vous avez des questions, Se vocês têm perguntas. je vous ai fait grâce d'embryologie, je veux bien vous la faire, mais Eu queria até passar um pouquinho mais de embriologia, né? si Mas vous voulez, je vous fais d'embryologie. À moins que vous ayez des questions, je crois que ça serait plus intéressant. Parce qu'il faut savoir que si vous voulez rejoindre la famille microkinésithérapie se vocês au quiserem Brésil, pertencer então à família de microfisioterapia no Brasil, on a confié l'exclusivité de la formation nós demos exclusividade de à formação l'école à nossa escola, d'Alfonso, qui nous a toujours que nos fidèles. sempre foi fiel. On a formé à l'heure actuelle, je ne sais pas, 800. Nós temos aí 800, Moi j'aurais dit 400, mais ele 800 ia falar 800 400, microkinésie. Dans 400, on en fait métier. 400 eles que formaram, Ils font porque que ça, ils font plus que ainda eles continuam vindo, c'est leur métier. então é a nossa profissão, nosso Donc trabalho, c'est un métier formidable parce que é um trabalho formidável, en fin de compte, c'est pas du travail. porque praticamente no fim da conta não é On trabalho. s'amuse A gente se à diverte, libérer les gens a gente fica se divertindo, liberando as pessoas, et à ne faire que du bien. e aí isso faz só bem para nós e para as pessoas. Naturellement, on n'a pas que des Naturalmente, résultats. a gente não tem só bons On a resultados, aussi des mas échecs. nós também temos falhas. Mais
même en Mas, échec, mesmo nas falhas, le patient vous o en veut pas. paciente nunca quer te pegar o pescoço. Il a bien vu qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour l'aider. Que ele percebe que nós fizemos o máximo de nós para ajudá-lo. Et des fois, c'est pas E tout. muitas vezes a gente não sabe fazer tudo. Et je dirais heureusement. E eu vos falo, ainda infelizmente. Sinon, Senão, não é possível. voilà. En gros, tout ce que je pouvais vous dire. Então, Après, isso, c'est des questions. a grosso modo, é aquilo que ele queria dizer para vocês. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Ou o cara está sempre. Trabalhos que foram apresentados, todos alguns falam de 2 sessões ou 3 sessões. Por que essa definição? Se não tem mais sessões, que já... Oui, alors oui, ça c'est toujours un problème de... Alors, personnel, la microkiné, A c'est microfisioterapia faire le nettoyage des ennuis de la personne. quer dizer limpar aquilo que atrapalha a pessoa. Sur une séance, on s'engage à faire tout ce qu'on sait faire. Quer dizer, numa sessão a gente tenta dar o máximo que a gente sabe fazer. Significa, para você fazer uma sessão de Il faut microfisioterapia, avoir suivi le cursus. é necessário que você tenha feito On todo o peut curso. faire que du Quer musculaire. dizer, às vezes você pode fazer só uma sessão só de Le muscular, musculaire ne répond pas mas o muscular você vai dar resposta só para as verdadeiras aux vraies lésions traumatiques. lesões traumáticas do Mais músculo. si vous savez rentrer dans l'émotionnel, si Mas vous se savez rentrer dans les você processus de vie, souber entrar nos si vous processos de savez vida, rentrer emocional, dans tout ce qu'on peut vous apporter e se vocês dans souberem entrar em tudo formation aquilo que é dado nas formações, lors de la formation durante esses cursos globale et qu'on est dans, globais, qu'on sait faire. e quer dizer, a gente vai saber dar o máximo, fazer Une o fois qu'on máximo. sait faire et qu'on possède la microkiné, Uma vez que você tem então concluído tudo, le patient vient vous voir, a pessoa vem vos procurar, o vous paciente, engager à tout faire, aí você vai fazer o quê? Vai fazer tudo o que você sabe fazer. tout ce qu'on sait faire. Então você passa em Sur un revista patient. todo. Donc, ressortir tous les problèmes de sa vie que le corps n'a pas su éliminer. Então quer dizer, você vai fazer brotar do corpo dessa pessoa tudo aquilo que o corpo ou os tratamentos não souberam eliminar. Si le corps l'a éliminé, Se o corpo eliminou, le patient ne viendra pas o vous voir. paciente normalmente não viria nos procurar. S'il vient vous voir, c'est qu'il a ce corps n'a pas su faire le travail tout seul. Se o paciente vem nos procurar, é que o Donc corpo vous não engagez à soube tout faire. se virar e retirar tudo isso. Se o corpo não sabe fazer Donc, tudo isso. une fois que vous avez fait votre séance, Uma vez que você tenha feito a sua sessão, en ce qui me concerne, aquilo que me je concerne, demande au patient déjà de pas prendre un autre rendez-vous. eu peço então ao paciente já então para marcar uma outra segunda sessão. Parce que si vous mettez un rendez-vous, Mas se você, por exemplo, já marca uma segunda consulta, le corps va réagir de la manière suivante. o corpo vai reagir da seguinte maneira. J'ai un rendez-vous, c'est qu'il y a encore quelque chose à faire, donc j'ai pas besoin de travailler. Donc, Quer dizer, o que o corpo entende? Se você marca a segunda c'est sessão, ele aussi fica, feignant que nous tous. Hein. ele fica falando assim, ó, então quer dizer que se marcou a segunda sessão, né? Donc, Eu não vou resolver tudo na primeira. donc il répondra au minimum. Então ele vai responder às vezes de maneira mínima. Si vous ne mettez pas de rendez-vous, Então vamos supor que você faça a primeira sessão e eu não digo marque ao a segunda. patient, donnons-nous 2 mois. E você fala só o seguinte para o paciente, ó, me dá pelo menos 2 meses de N'oubliez pas, il y intervalo. a des gens qui auront peut-être 30 ans, 20 ans, 15 ans. Vamos lembrar que tem paciente que carrega lesão de 30 anos, 15 anos, 10 anos, mais. Si vous cassez, Se você tem uma fratura, vous acceptez de dire il faut 2 mois, il faut você 3 mois. muitas vezes tem que aceitar dizer que o médico falou, ó, 2 meses, 3 meses para consolidar. Si vous libérez complètement un corps Se dans ce que você vous savez, liberar o corpo com tudo aquilo que você sabe fazer, jouez sur ce temps de você réparation. vai ter que também ter esse tempo de espera, de reparação. Et si au bout de 2 mois, le patient vous dit je ne vais pas bien, E se depois de 2 meses o paciente chega ainda dizendo para você, eu não estou bem, là vous vous engagez à le aí prendre você rapidement. vai ter que dar um jeito de fazer logo a segunda sessão. Là vous refaites une Aí deuxième. você vai fazer a segunda sessão. Voyez. Moi c'est comme ça que je fonctionne. É assim que funciona. Je pense que vous aussi. Nós também. O que eu falo para os pacientes no Brasil On essaye é de faire. On peut faire 2, 3 séances, sur pas de problème. nós podemos fazer 2, 3 sessões. Surtout au début. No início, C'est normal. é normal. Accordez-vous 2, 3 séances. Mais si vous ne savez pas faire au bout de 3, vous ne savez Agora. pas faire au bout de 4, ni au bout de 5, ni au bout de 6. Justamente aquilo que ele fala. Se você não fez o que você sabe nas Sim, 2 sim. sessões, 3 sessões, não vai ser na quarta que você vai saber fazer. Comprenez? C'est C'est une une question d'honnêteté vis-à-vis de
quer dizer, é uma parte de honestidade em relação às pessoas. N'oubliez pas, on est une technique Não complémentaire. esqueça que nós somos uma técnica só complementar. Si vous ne savez pas Se faire, você não souber fazê-la, confiez à quelqu'un d'autre. você então indica seu paciente para outra técnica, acupuntura, a homeopata, Ou un a psychologue. Parce que, psicólogo. nous, on supprime le corps. Nós então vamos supor, Mais on ne joue pas dans la tête. nós vamos limpar o corpo, mas nós não sabemos Il y limpar a a ces mente. gens qui savent aller dans la Tem tête. pessoas que trabalham Les só na mente. psychiatres, les Psiquiatras, pédopsychiatres, les neuropsychiatres, neuropsiquiatras, les psychologues. psicólogos. Ça, c'est leur métier. Ils Isso é a savent sua très bien profissão. faire. Eles sabem fazer bem feito Nous, isso. on sait très bien faire Nós notre corps. sabemos fazer muito bem limpeza do corpo. Et si on E se a s'associe, gente se associar, encore mieux, non? é muito melhor. Voilà. É Il faut isso. savoir, Nós devemos saber, vous êtes un maillon. nós somos parte de uma malha, de Je uma vous donne rede. un maillon qui vous permet de faire plein de choses, E então eu vos disse que nós temos uma rede que nós podemos fazer muita coisa. mais on saura quand même E jamais nós, tout faire. nós vamos nunca acabar sabendo tudo. Donc, sachez Portanto, saibam travailler trabalhar en équipe. em equipe. C'est un travail d'équipe qu'il É um faut trabalho de savoir equipe que nós devemos saber, mettre en place. colocar e desenvolver. Si votre savoir-faire est suffisant, Se o seu conhecimento for suficiente, tant mieux é melhor pour ce patient. para o paciente. Si votre savoir-faire n'est pas Si- suffisant, O seu saber não for suficiente, ayez l'honnêteté tenham a honestidade de jouer le jeu de la de complémentarité. saber jogar o jogo da complementaridade. Voilà tout ce que je peux te dire. Isso é tudo aquilo que eu poderia dizer para vocês. Isso não vai respeitar a necessidade de ser ao mesmo tempo só Je dis quand on sait tout faire. Eu disse isso aí só quando a gente tem a formação completa. Non, quand vous êtes, dès que vous êtes arrivé au LP2 ou au LP3 jusqu'au terrain, hein, pour ceux qui ont déjà fait microkiné, le terrain, Para aqueles que fizeram a formação de de rentrer microfisioterapia, dans le G, donc le corps primitif Quando de vocês- G, le corps primitif de F, chegaram então até o corpo primitivo de F, de vous G, trouvez tous les protissures vocês vão responsables ter encontrado os qui protecidos dérèglent l'organisme. que encontraram então que desregulam os outros tecidos. Mais ça, c'est en gros 70% d'un traitement. Quer dizer, quem fez até metade do curso, que é até o NP3, né, o P2 antigo, você tem 60, 70% Pour da un traitement capacidade. complet, c'est ce que dans notre jargon, c'est jusqu'au P5, P6. Então a gente fala que pelo menos até o P5, P6. Vous avez le passé, Você tem le o passado, présent, o presente, le o futuro. Le passé, c'est le passado, transpersonnel. Le Transpessoal, o présent, presente c'est la é personne. a pessoa, Le futur, c'est o le tissu futuro conjonctif, é o tecido le tissu de conjuntivo, liaison o tecido de qui ligação permet que de permite construire, de détruire. de Et construire, c'est là-dedans destruir, que se dérèglent souvent les choses. C'est la aqui maturité, onde tem a c'est les maturidade, non-dits, c'est les non-dits. são coisas não ditas, C'est ce qui perturbe beaucoup les é gens. o que perturba muitas Les gens qui gardent pessoas. tout pour eux-mêmes, As pessoas que ceux qui ficam ont un guardando sentiment qu'on tudo, leur cache des choses. sentimentos que escondem as coisas, Donc ça, c'est très isso très dévalorisant. é desvalorizante. Et les gens se dérèglent beaucoup. E as pessoas se desequilibram muito nessa fase. Donc quand je dis un traitement complet, c'est quand on sait tout faire. Então quando eu falei que o tratamento completo Là, é on quando a peut jouer gente le jeu de dire une tem séance, tudo. et si ça va pas, je recommence. E aí Mais non, faço uma ça va pas sessão tout de suite, trois, e quatre depois séances. espero, né? Maintenant, vous faites comme vous Você voulez. fez até hein. o P2, pode ser 3, 4 sessões. Et ça c'est libre à chacun. Agora isso é livre para cada um. Parce que vous verrez, une fois que vous aurez donné tout ça, vous saurez faire tout ça, je vous dirai une chose. Uma vez que vocês sabem fazer tudo isso, eu posso vos afirmar uma coisa. Essa técnica Dans laquelle vous êtes a investi, qual vocês aussi investiram, bien financièrement tanto que financeiramente quanto intellectuellement, intelectualmente, maintenant elle vous appartient. e agora ela vos pertence. Et le fait qu'elle vous appartienne, E o elle fato est, que ela vos vous l'avez pertence, maintenant mis dans vos tripes. vocês colocaram elas nas suas vistas. Vous savez la technique. Vocês já têm a Vous técnica. verrez, on E est, vocês quand verão on possède cette que technique, quando a gente possui essa técnica, on travaille c'est vos mains qui vont travailler. as suas C'est plus mãos votre tête. que vão trabalhar, não é mais a sua Et vos cabeça. mains vont choisir E le as suas chemin mãos vão escolher o caminho, os qu'elles caminhos estimeront le meilleur que elas vão estimar que sejam os melhores pour traiter ce patient.
para tratar esses pacientes. Vous aurez tout un tas d'outils Vocês vão ter então um monte de ferramentas et vos mains e as suas choisiront mãos vão escolher l'utilisation de a ces outils en utilização fonction du dessas patient. ferramentas em relação a cada paciente. Ça veut dire qu'on aura Isso chacun un significa chemin que de cada traitement de vocês vão criar o seu próprio caminho de pour le tratamento, patient qui vous onde fait o confiance. paciente vem confiar em você. Vous ne serez pas des robots. Vocês não vão ser mais robôs, Vous serez vocês serão terapeutas. qui pourront essayer d'aider cette Poderão personne tentar ajudar as pessoas, avec chacun le chemin qui sera le vôtre. com cada um criando o seu próprio caminho. Et aucun de nous E ne travaillera de la nenhum de même nós manière. vai trabalhar da mesma maneira. Comme aucun de nous ne Como passe de la même nenhum de manière. nós, Comme aucun de nous ne conduit de la même como ninguém dirige da mesma maneira, ninguém faz tudo da mesma maneira. Cada um de manière. nós Fait ce cheminement avec ses vai traits, criar o seu avec sa caminho, com a personnalité, sua personalidade, avec son envie com a d'aider. sua vontade e de ajudar, de tratar. Au départ, c'est sûr qu'on aura tous les mêmes outils. No início nós vamos ter todas as mesmas ferramentas, Mais à la fin, c'est mas no vous qui final choisirez ces você que outils vai pour escolher travailler. as ferramentas que vocês vão trabalhar. Vous suivez mon raisonnement. Vocês acompanharam o meu raciocínio? Donc vous êtes des gens libres Vocês são as pessoas livres après que vous ayez possédé ces outils. depois que vocês estão com a caixa cheia de ferramentas. Tudo bem? Mais c'est dur au départ, attention. Hein. No início ele fala, cuidado, hein, é difícil. Il y a beaucoup Tem d'informations. muita informação. Pedro, Pour pouvoir accéder à cette liberté de travail final. para poder então acessar esse trabalho final. Outra questão. Se for assim, relativamente fácil de explicar assim, sinteticamente, eu queria saber como é que funciona esse processo de você descobrir esses traumas tissulares, né, de 3, 4 gerações atrás. Como é que isso se processa? Ah, ça s'est mis en place. Il n'y a aucun secret. Hein. Isso aí não tem nenhum segredo. Ça a été mis en place Isto foi desenvolvido, un pied après l'autre, tout quer dizer, doucement, sempre passo a passo, en avançant de 2 pas, en reculant de 3 pas, et en recommençant à avancer. e eles foram fazendo erros e acertos, Et en changeant en permanence, mudando permanentemente jusqu'au moment. até o momento. Au départ, je vous ai dit, c'est No une início, technique qui est basée sur des suppositions de travail. quer dizer, no início a técnica foi construída em On a tout suposições basé de sur des trabalho. suppositions. Então eles começaram a criar essa técnica em cima de suposições, de hipóteses. Et ensuite, on l'a testé. E depois eles testaram. Si ces propositions étaient Se reproductibles à volonté, esta proposição foi então reprodutível à à volonté, vontade chez tout le monde, em todas as pessoas, au fur et à mesure à du medida temps qui passe, o tempo foi passando, on l'a gardé. e então eles mantiveram. Donc, Foi reprodutível. La reproductibilité A reprodutibilidade, que tem um artigo a été deles, notre mode de foi fonctionnement então permanent. o nosso modo de funcionamento permanente. Et encore maintenant. E agora, até agora. On propose, Então nós propomos, on essaye. nós tentamos. Si tout le monde sent la même chose au même Se a moment pessoa sentiu a mesma coisa, todo mundo ao mesmo tempo, et que ça déclenche des... e que isso desencadeava. Comment sait-on que ça marche ou pas? Então C'est como ça. é que a gente simplesmente sabe que funciona ou não? On sait toujours l'information de l'événement responsable Nós vamos descobrir sempre então o evento responsável après correction. depois da correção. Avant correction, il n'y a rien qui arrive. Antes de uma correção, na técnica nada aparece. Après correction, Depois da correção, quand vous avez quelques minutes depois vocês terão alguns minutos pour essayer de para retrouver tentar encontrar tout ce qui est venu perturber tudo que veio perturbar cette trace que vous venez de corriger. esse rastro que você acabou de apagar, acabou de reinformar. Et là, vous allez pouvoir retrouver une E hérédité. aí, às vezes, vai cair na tua pergunta, vai achar, Vous por allez pouvoir exemplo, retrouver une uma préconception. hereditariedade, às vezes numa Vous pré-concepção, allez pouvoir retrouver une Pode. préférence personnelle. encontrar, às vezes, transpessoal, Vous allez pouvoir retrouver une classe, às vezes você vai achar uma lesão em classes, soit un terrain, soit une chronicité. terreno, cronicidade. C'est là qu'on retrouvera l'hérédité. Então, às vezes, voltando à Soit un hereditariedade, contretemps, às vezes um contratempo, soit un produit non então assimilable, um produto não assimilável, soit une personne qui veut plus se battre, qui se laisse aller. às vezes uma pessoa que perdeu a força, não quer mais brigar pela vida, que baixou os braços, que se entregou, não quer mais se defender. Vous trouvez.
Tudo Le você corps va pode tout vous dire. encontrar, porque o corpo vos dirá Soit un tudo. projet de vie Seja perturbé, então um projeto de vida perturbado, soit une rupture, seja então uma ruptura, soit une méfiance. às vezes então a perda de confiança. Le corps vous donnera les O informations corpo vos dará informações, sans jamais tricher. sem jamais errar, sem jamais mentir. Desculpa. Donc le signe que tout apparaît après correction Quer dizer, todos os sinais que aparecem depois de uma correção confirme donc que le corps est en train d'éliminer tout ça. confirma então que o corpo está em eliminação Ça disparaît après. e vai desaparecer. Ça apparaît et disparaît. Aparece e Le desaparece. temps de le signaler. O tempo então que você vai colher essas informações e depois não aparece mais porque já eliminou, depois da correção feita. C'est le moyen qu'on a É o meio que eles começaram, qui nous dit donc que nos dizem então voilà ce qui s'est passé. aquilo que aconteceu. Alors là aussi, est-ce qu'on dit, Aí a pergunta, será que no que nós dizemos, qu'est-ce qu'on dit au patient? quer dizer, aí o que nós vamos falar para o paciente? Sommes-nous là pour tout dire? Quer dizer, será que a gente diz tudo? Est-ce qu'une femme de ménage doit tout dire? Será que uma faxineira fala de tudo? N'oubliez pas, on est Não esqueça, formé en tant que tel. nós somos tais como faxineiros. On n'est pas psychologue, Nós não somos psicólogos. encore moins psychiatre. E nós não temos formação em On est juste psiquiatria. là pour permettre au corps Nós de estamos faire aí ce qu'il n'a pas su somente faire aí tout seul. para aquilo que o corpo não conseguiu fazer sozinho. Alors dites quand même Então, quelques mots Digam algumas et palavras vous serez surpris. e vocês estarão surpresos. Souvent, le petit mot suffit Frequentemente, às vezes você fala uma palavra pour que le patient para que sache tout o de suite où paciente on est. saiba logo em seguida o que está C'est acontecendo. assez impressionnant. Quer dizer, isso é impressionante. Donc moins on en dit, mieux c'est. Quer dizer, quando vocês Mais disserem ayez menos, l'information melhor. si la personne vous pose la question. Mas, falem se a pessoa vos Parce qu'il n'y a rien de pergunta. plus mauvais que Porque de ne não pas tem savoir nada répondre. mais do que ruim, né, quando não sabemos nada. Donc si vous allez chercher, vous Se saurez répondre. vocês forem procurar no corpo, vocês saberão responder. Donc, Portanto, vous cherchez vocês devem procurar et vous ne dites que si le e patient vocês insiste só vão pour savoir. dizer se o paciente insistir, perguntar o que você achou mais. Vous me suivez? Vocês me acompanharam? Mais surtout pas dire beaucoup. Mas nunca digam muito, não falem demais. Et voilà comment il faut fonctionner. É assim que deve funcionar o nosso sistema. Et ce qui est impressionnant aussi, Outra coisa que é impressionante même também, si vous avez passé 20 patients dans la journée, se vocês tratarem 20 pacientes vous no ne serez jamais dia, fatigué de ça. vocês nunca vão estar cansados no final do dia. Ça, c'est impressionnant. Isso é impressionante. C'est toi. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? Je ne veux pas vous retenir. Alguma pergunta a mais? Ele não quer ficar segurando vocês? Moi, je peux vous tenir 3 jours. Eu posso segurar vocês aqui uns 3 dias. Não, eu vou ficar 8 com eles aqui. Chega de perguntas, tô brincando. On est là 8 jours ensemble. Tudo bem? Então, obrigado, menino.